Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Anderson Lacerda, que fez 98 pontos líquidos na prova da Polícia Federal. Lembrando que a gente está gravando aqui com um certo distanciamento. Ambos fizemos teste de Covid para garantir que poderíamos estar no estúdio aqui. Então, fazemos com toda a segurança. Nosso cinegrafista também utilizando máscara. E para a gente já começar, Anderson, eu quero agradecer você pela sua disponibilidade de vir em São Paulo, dar essa entrevista, poder conhecer um pouquinho também aqui do Estratégia, da nossa história. E eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Certo. Prazer, pessoal. Me chamo Anderson Lacerda Alves. Sou de Sobradinho, Brasília, Distrito Federal. Minha formação acadêmica, eu sou formado em Logística e estou terminando a graduação de Engenharia de Produção na Universidade de Brasília. E 30 anos. Quando fala sua formação, né, é difícil pensar na conexão com a área policial. O serviço público, sendo de Brasília, a gente já imagina. Mas de onde veio essa vontade, essa inspiração de fazer concurso público e por que a área policial? Então, a minha intenção inicial não era área policial. Quando eu decidi estudar há 2 anos, eu queria área fiscal. Meu sonho é ser auditor da Receita Federal. Vieram saindo esses concursos da área policial, eles vieram com viés muito bom para a área de contabilidade, tecnologia da informação, área de exatas, estatística, raciocínio lógico, e era algo que combinava muito comigo e com o que eu estava estudando. Então, até pela necessidade de não estar trabalhando e precisar ajudar minha família, eu decidi focar nesses concursos. Graças a Deus deu certo. Mas foi a sua primeira prova, a sua primeira experiência de concurso, ou já tinha feito outras provas antes, principalmente prova do Sebrasp? Então, em 2012 eu fiz 2 provas para a área bancária, para o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Eu passei nas duas e assumi no Banco do Brasil. Trabalhei por 7 anos no Banco do Brasil, dos 21 aos 28, e foi quando eu decidi que queria fazer outras coisas da minha vida. E eu pedi demissão do Banco do Brasil, e aí eu comecei a estudar para a área fiscal. Foi nesse sentido. Ainda fiz, em 2020, Cefaz DF, foi a minha primeira reprovação pós saída do Banco do Brasil. Então foram essas provas que eu fiz. Parece recente falar 2012, né? Mas aí 9 anos, quase 10 anos depois, a gente vê que o mundo dos concursos mudou muito, a concorrência está cada vez mais especializada, né? Você voltar a estudar, retomar os estudos, você sentiu muita diferença no nível que você precisava se dedicar do que como era em 2012? Com certeza, muito, muito diferente. O nível de competitividade estava muito acima. As técnicas de estudo, esse primeiro ano para mim foi muito difícil. Essa reprovação foi uma virada de chave para mim, porque o que eu achava que era certo, com certeza não era certo. Eu não foquei em revisões, foquei apenas em terminar edital, que foi o que funcionou comigo em 2012, terminar edital e fazer muito exercício. E como os concursos hoje em dia eles estão com uma quantidade muito maior de matérias, você tem que incluir muitas revisões no seu ciclo de estudos. E foi essa minha falha, que eu percebi que eu estava errando quando eu reprovei na Cefaz DF. Então essa reprovação acabou me ajudando a melhorar o meu ciclo de estudos. E foi aí que eu comecei a pesquisar técnicas de estudos e outras coisas e incluir essas técnicas, essas revisões no meu ciclo. Aí eu comecei a sentir que eu estava mais seguro na resolução de questões. A gente ainda vai falar mais sobre planejamento de estudo, como foi o estudo propriamente dito, sobre suas estratégias de provas, né? Mas o que eu queria saber agora é sobre a questão do apoio familiar, né? Como eu disse, Brasília é um lugar onde se respira concurso público, mas principalmente a área policial, às vezes tem um certo receio da família, né? Sua família entendeu e apoiou essa sua decisão de estudar para concurso público? A minha família, a gente não tem uma renda muito alta. Então, eu era a principal renda da casa, digamos. E não são rendas fixas, como de um empregado público, como no Banco do Brasil. Então, quando eu saí, acabou sendo um choque, principalmente para o meu pai. Eu tive até um certo apoio a mais da minha mãe. Então, em questão familiar, inicialmente, por pedir demissão de um emprego público, que é algo que era fixo, foi um choque muito grande para minha família. Mas, depois, em questão de apoio, de me deixar livre para estudar, foi um apoio, digamos, completo. Eu não tive nenhum problema com isso. A não ser, assim, algumas cobranças que são normais, né? Quando você perde demissão, sai de algo que era certo para algo que é totalmente duvidoso, como é a área de concurso público. Então, em questão familiar, dos meus pais especificamente, eu tive esse apoio. Do resto da minha família, não tanto. Por exemplo, de tios, primos, alguns julgamentos, mas
eu confiava em mim, senão eu não teria pedido demissão, acabou dando certo, né? Então, de apoio familiar, de irmão, eu tive esse apoio, amigos também me apoiaram muito, porque eles já sabiam que eu tinha um certo histórico de estudo na minha vida acadêmica, e isso me ajudou muito. Uhum. Vamos falar agora de preparação, né? Eu já iniciei a entrevista falando de 98 pontos líquidos, né? Mas foram quantas de fato que você acertou, né? Obviamente, quantas você errou para poder ter esse retrocesso e chegar a 98, que não é pouco numa prova do Sebrasp de 120 pontos. Eu fiz 103 questões corretas e errei 5, totalizando 108 questões. Então, sendo 103 menos as 5 que eu errei, eu fiquei com 98 pontos líquidos. Uhum. E toda preparação precisa de um ponto de partida, né? Quando foi o seu ponto de partida de fato, né? Quando você retomou os estudos, foi quanto tempo de preparação e especificamente para a PF, foi quanto tempo também? Então, eu lembrei exatamente quando eu pedi demissão, foi um dia antes do meu aniversário, 30 de março, e eu comecei a estudar 1º de abril. Eu estava estudando para a área fiscal e fiz esse primeiro concurso da Cefaz-DF, não passei. Saiu o concurso da PCDF, que era um concurso bacana, e eu comecei a fazer um ciclo misto entre área fiscal e PCDF. Aí adiaram a prova da PCDF, eu falei, vou focar na PCDF, que é algo mais garantido, eu não tenho nenhuma data para a Receita Federal ou algum fisco. Comecei a estudar especificamente para a PCDF, isso em, acho que setembro, provavelmente, não me recordo. E em janeiro saiu o edital da PF, que era um edital muito parecido com o edital da PCDF para a gente. E como pago um pouquinho a mais, eu decidi focar na PF. Então, em janeiro, eu comecei meu estudo focado totalmente em PF. E acabou como eu já estava com um nível de estudo bom e confiante nas técnicas que eu tinha aprendido e tinha aprimorado para o meu perfil, então acabou dando muito certo. Outra coisa muito importante quando se inicia os estudos é a escolha do material. Que momento você conheceu a Estratégia Concursos e como? Então, eu já tinha alguns amigos que tinham essa carreira de concurseiro e eles falavam muito bem de estratégia. Quando eu saí do banco, eu já fiz aquela assinatura ilimitada de 2 anos, que vocês colocaram uma promoção muito boa e eu acabei comprando. A gente que é concurseiro, a gente já faz um plano para longo prazo, né? Então eu falei, vou comprar essa de 2 anos. Graças a Deus eu comprei, porque eu não tive custos adicionais de trocar da Receita para PCDF, depois para PF. Então foi muito interessante. Estudando sempre por PDF, que é o que eu mais gosto e sinto mais velocidade para matar logo o edital, né? Sem dúvida nenhuma, eu vejo que dos aprovados, a grande base costuma ser sempre o PDF. Mas você utilizou outros materiais auxiliares, como, por exemplo, videoaula, né? Temos estratégia cast, trilha estratégica, passo estratégico. Acho que eu não consigo nem enumerar todos os produtos que a estratégia tem hoje, né? Além do PDF, o que você usou como complementar, como material complementar? O que eu gostava muito, e ainda gosto, são as trilhas. Porque às vezes você está meio perdido e realmente não sabe o que você deve estudar posteriormente, se alguma sequência lógica que vai te ajudar nos estudos. E as trilhas te dão isso. Te dão o passo a passo, o que você deve revisar, o que você deve fazer de exercício, qual sequência lógica nos seus estudos você deve seguir. Então, para mim, os PDFs, a trilha estratégica. Videoaula eu não gostava muito porque eu sentia que eu poderia andar um pouco mais rápido, mas os PDFs eu conseguia adiantar bem os meus estudos. Até explicando para quem está assistindo, não sabe, a trilha seria te mostrar o caminho que você deve seguir ali dos seus estudos até a aprovação. Exatamente. O próprio nome te indica, né? Uma trilha. Você vai seguir ali o que os professores indicam. Por semana você tem uma trilha para você matar e tendo aquilo ali você, digamos, estaria bem, né? Na sua preparação. E quantas horas por dia você costumava estudar? Você cronometrava, né? Tinha alguma planilha de controle, não só sobre o tempo de estudo, mas sobre o que você estudava também? Sim, então, o que eu gostava de fazer? Eu sempre no dia anterior, eu tenho uma agendinha bem pequenininha e eu fazia o planejamento do meu dia seguinte. Então, eu já deixava tudo planejadinho, tudo certinho do que eu iria fazer. Eu gostava de começar com matéria nova e fazer minhas revisões posteriormente e exercícios. Então, eu mantinha ali uma média que eu tentava bater sempre de 6 horas por dia. Tinha dia que a gente fica mais cansado. Tem dia que a gente fica mais cansado, não tem jeito, que a gente faz ali umas 4, 3 horas. Tem dia que a gente está melhor, que a gente consegue chegar numas 8, 9 horas. Então isso varia muito do seu psicológico. Acho que o psicológico para o concurseiro faz muita diferença. Então a gente tem que trabalhar muito esse psicológico, fazer às vezes alguma coisa que a gente gosta para não
entrar numa área cinzenta. Então, trabalhar muito bem o psicológico para conseguir fazer. Se você conseguir realizar 6 horas por dia, eu acho que é o ideal. Aí entra também não só o psicológico, mas o autoconhecimento, né? Eu vejo que a gente às vezes se empurra de estudar mais do que realmente o corpo é capaz de aguentar e acaba sendo horas jogadas fora, né? Então, que seja momento ali que você viu que não dá mais, para por ali, recarrega as energias para no dia seguinte voltar com tudo. É uma estratégia melhor do que ficar ali tentando bater e não absorver mais conteúdo, Exatamente. né? Não vale a pena você fazer num dia 10 horas e no outro dia não fazer nada. Você perde a continuidade. Vale a pena você fazer 5 e 5, é muito melhor. O seu corpo vai aguentar melhor. Então, fracionar, extenuar o seu corpo, o seu mental, na minha visão, o melhor a se fazer. Não ficar naquela loucura, vou fazer 70 horas numa semana. Eu acho muito difícil fazer isso. É engraçado que a gente entrevista os aprovados com um sorriso no rosto, claro, né? Porque conseguiram uma pontuação legal, porque sabem, né, que estão sendo aprovados. Em breve aí curso de formação, nomeação, mas muitas vezes a gente, pelo sorriso, né, fica escondido aí as dificuldades que passou enquanto concurseiro, né? Teve algum momento que você pensou em jogar tudo pro alto, desistir, não é para mim, vou voltar pro mercado? Só quem passa sabe como é dura a vida do concurseiro. Isso é verdade. Mas assim, desistir eu não pensei em nenhum momento, porque eu tinha muita coisa em jogo. Eu tenho minha família que eu tenho que ajudar financeiramente, e como eu tinha pedido demissão, né, de um concurso, era algo que eu precisava de verdade, de ir atrás. Então, em nenhum momento isso passou na minha cabeça, eu só tinha um pensamento: eu vou fazer até passar, eu vou fazer até passar, eu vou fazer até passar. Era isso que eu pensava. E é muito duro, porque às vezes a gente vê os nossos amigos ali que já estão melhor financeiramente, indo se divertir, indo fazer uma viagem. Eles se chamam, pô, vamos viajar, vamos curtir, tomar uma cerveja. E dá vontade. Às vezes a gente tem que abdicar disso. Se não tem essa saída, essa válvula de escape, fica difícil. Então, tem que abdicar dessas coisas em algum momento, né? Não sempre. Em algum momento a gente tem que abdicar, não dá para viver uma vida de solteiro e saindo todo final de semana. Tem que focar, porque a recompensa é boa. Você comentou que era uma média de 6 horas, né? O que podia dias ser menos, alguns dias ser mais, mas nesse tempo que você se dedicava aos estudos para concurso, como que você dividia as matérias, né? A trilha também traz essa sugestão, ou você mesmo que montava ali o seu cronograma daquilo estudar, quanto tempo estudar, ou você estudava, né, uma aula até se esgotar para depois sim passar para a próxima? Então, o que eu gostava de fazer? Como eu foquei muito em revisões, então todo dia eu revisava pelo menos 1h30. E como eu estruturava o meu dia? Eu gostava de colocar uma matéria inicial, porque concurseiro gosta de sentir que está andando com o edital, então eu colocava 1h30 de matéria inicial, 1h30 de revisão, 1h30 de matéria nova e 1h30 de exercício. Isso num dia era comum. Se eu quisesse fazer algo a mais, eu poderia colocar uma matéria extra, então fechando ali mais ou menos umas 7h30. Se não, eu acabaria ali nas 4h30, no dia que eu estivesse mais cansado. Estruturando desse jeito era algo que combinava muito comigo, porque era algo que eu sentia que estava andando, era o que eu precisava, focar muito em revisões. Então eu usava esse modelo de estudo, planejava as minhas revisões da seguinte forma. O que eu estudava hoje, eu tinha que fazer aquela técnica do 24, 7, 30, que é muito famosa. Então eu usava essa técnica, colocava numa agenda, revisar esse da folha 5 até a folha 10 de Direito Constitucional, aula 5. Marcava para dizer que daqui 7 dias, depois de 30 dias. Eu ainda criava eu ainda criei um documento, um bônus, né? Como eu sentia que eu precisava muito de revisões, toda revisão que eu fazia no primeiro dia, eu tirava as coisas essenciais, principais, eu printava o principal mesmo e colocava nesse documento. E revisava ainda no segundo dia e no terceiro dia. Então eu revisava a matéria em 2, 3, 7 e 30 dias. Eu fazia 5 revisões dessa matéria, dos principais, em 30 dias. Então, eu consegui armazenar muita coisa muito rápido e fazendo muito exercício. Então, assim que eu estruturava os meus estudos, né? Dessa forma que eu sentia que combinava comigo e possivelmente daria certo. Esse print era como se fosse um resumo, né, daquilo que você achava aqueles pontos mais importantes. Além disso, você chegou a fazer marcações ou alguma coisa escrita à mão também? Então, eu não escrevi à mão de jeito nenhum, porque o que eu planejei quando eu comecei a estudar? Eu queria perder o mínimo de tempo possível com coisas que eu sentia que não agregariam nada. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de escrever, fazer resumo manual,
Só que quando eu comecei a estudar, eu perdi muito tempo fazendo resumo. Então eu comecei a fazer só marcações nos PDFs, um aplicativo de PDF que você consegue marcar tudo bonitinho, deixar bem certinho. Aí fazia essas revisões e o que eu achava mais importante mesmo, a nata suprassumo ali do PDF, eu printava e colocava nesse documento que eu revisava no outro dia e no outro dia. Então eu estava sempre fazendo 2 revisões nesse modelo, dava bem certinho. E aí, faltando, né, uma semana para a prova, a última semana de preparação, você conseguiu levar os estudos na mesma forma? Você deu uma paradinha, né, para poder, acreditando que chegaria mais relaxado na prova? Pelo contrário, acelerou para se sentir seguro? Então, como que você levou a sua última semana de preparação? E véspera de prova também para você, foi dia de descanso ou dia de estudo? As minhas 2 últimas semanas, o que eu planejei? Eu estava sentindo que eu precisava fazer mais simulados. Então, nas 2 últimas semanas, eu fiz cerca de 12, 13 simulados. Fiz muitos simulados até a quinta-feira antes da prova. Quinta-feira antes da prova, eu foquei em revisão, principalmente revisão de TI e as matérias que eu estava pior, que era direito penal, direito processual penal e legislação especial. Esse foi o meu planejamento. No sábado, eu fiz mais um simulado e no domingo, antes da prova, eu ainda revisei um pouquinho a parte de estatística, que como são fórmulas, para você não esquecer e lembrar no dia, né, ficar bem fresquinho, eu fiz essa revisão final. Eu escuto muito a expressão estratégia de prova, né? E eu acho que no Sebrasp isso vem de forma assim, precisa realmente ter, né? Não é diferente de uma prova da FCC, FGV, que se você não sabe, você vai ali, chuta e pronto, né? No CESP, você precisa ter estratégia até de chute, saber se vai chutar, quantas vai deixar em branco. Então, eu queria que você me falasse sobre a sua estratégia de prova. Primeiro, se você fez na ordem, se você estabeleceu alguma ordem sua, pessoal, em que momento também você resolveu fazer discursiva e sobre a questão também, né? De quando marcar, quando chutar, quando deixar em branco? Eu tenho essa ideia de que quando você vai fazer uma prova, você já tem que ir direto naquela que você tem mais confiança. Porque se você pega uma questão, você já começa com questões difíceis que você não está bem preparado, isso pode minar sua confiança e te abalar. Concurso público é psicológico, não tem jeito, nem sempre o que está mais bem preparado é o que passa. Então você tem que ter um psicológico muito forte. Então eu falei, eu vou começar pelas que eu acho que estou mais preparado. Comecei pelas últimas, que eram de contabilidade. Fiz todas as 24 de contabilidade, fui para TI, 36 questões. Fiz todas as 36. E eu já tinha um plano também de fazer as 2 primeiras horas de questões, depois fazer 1 hora de redação e depois fazer o resto, que é o que demora mais, que seria raciocínio lógico e estatística. São questões que você demora mais para fazer. Então, nas 2 primeiras horas eu consegui fazer todas, incluindo a de raciocínio lógico, só sobrou estatística. Então, fiz a redação em 1 hora, 1 hora e 15 mais ou menos, e o final eu usei só para estatística e marcação de cartão. Então, como as questões iniciais eu já peguei uma certa confiança, eu consegui fazer a prova bem. Uhum. E sobre a Essa questão foi minha das estratégia. estratégias de chutar, deixar em branco? Então, eu não tive muita confiança para chegar a chutar as questões. Então, eu deixei algumas em branco, eu deixei 12 em branco. A maioria foi em estatística, mas eu não usei técnicas de chute, não marquei todas, porque eu queria muito garantir nas que eu sabia mesmo. Então, eu senti que poderia dar um bom resultado. Assim, eu não digo que é algo arriscado, porque já tem certos estudos falando sobre isso que é possível. Só que eu não quis arriscar. Eu preferi ir no certo do que ir no duvidoso. Mas na hora ali da prova, naquela pressão de prova, você consegue mesmo marcar a questão tendo a certeza de que está certa? Ah, não tem como. A gente marca ali com 60%, 70% de certeza e rezando para dar certo. Tanto é que eu saí da prova eu sentindo que não tinha dado. Eu saí da prova desolado, ligando os meus amigos, conversando. Pô, o que vocês acharam da prova de estatística? O que vocês acharam da prova de português? Te juro, eu saí de um jeito assim que eu não conseguia chegar nos meus pais e falar que eu tinha conseguido. Eu tinha esse plano de chegar neles e falar, consegui, vocês podem ficar tranquilos que deu certo. Eu cheguei em casa e falei, não deu certo, eu acho que não vai dar. Tanto é que eu corrigi a prova no outro dia, assim, com o coração apertado, porque valia muito para mim essa prova. E graças a Deus eu corrigi com o gabarito de estratégia e consegui tirar nota boa. Até que
Na hora que eu contei lá em casa, foi festa demais. Era exatamente o que você ia perguntar, né? Você saiu com uma sensação e aí de repente você viu sua nota 98 pontos líquidos, qual que foi a sua sensação, né? Olhou quantas vezes para ter certeza que era você e era a sua nota? Nossa, olhei várias vezes, conferi gabarito para ver se estava certo, se não estava colocando errado, se o caderno era o certo, porque eu realmente não esperava, foi algo, assim, muito surreal. A gente até para, caraca, será que eu mereço tanto? Mas só a gente sabe como é que é difícil, o concurseiro. Nossa, foi muito difícil, e graças a Deus deu certo. E Anderson, parece que é uma pergunta boba que eu vou fazer, mas já ouvi muita gente falando que perdeu ponto ou aí não só perde, não deixa de ganhar aquela que fez, como perde ponto de uma certa porque errou na hora de passar para o gabarito. Você tem alguma técnica e conta como que você fez para garantir que realmente aquilo que você respondeu era aquilo que você estava passando para o gabarito? Então, para passar para o gabarito, agora as provas do CESP, elas estão vindo para destacar. Então você consegue, sei lá, você consegue pegar ou uma caneta ou algo do tipo e deixar a prova aqui de lado e vai deixando reto, assim, com o número da questão que você está marcando e vai descendo. Então fica mais fácil de você visualizar, tá na questão 3, tá na questão 4, tá na questão 5. Foi assim que eu fiz, eu peguei, normalmente você leva muitas canetas, né? Eu levei 3. Então eu tava com 3, peguei uma aqui, tava olhando aqui a prova e fui descendo e marcando o gabarito. Então eu não tive erro de marcação de gabarito, graças a Deus. Uhum. Sem dúvida nenhuma, né, uma pontuação muito expressiva. Então, o que você acredita que foi o seu maior acerto? Aquilo que você fez que foi um diferencial, né? Seja no estudo, né, antes da prova, quanto durante a prova, que realmente fez com que você garantisse essa pontuação tão alta? Então, depois que eu reprovei na Cefaz DF, eu falei, eu preciso focar em revisão. Então, eu acho que esse foco de colocar 1h30 todo dia que eu estudava em revisão, isso me deu uma base muito boa do que eu estava estudando para colocar mais tijolos de conhecimento novo. Então, isso me deu uma base muito boa. Então, matérias que eu não estava mais estudando tanto ali na fase final, ainda assim, eu não precisei revisá-las, porque eu já estava com aquele conhecimento muito bem sedimentado, estava com a base muito boa. Então, eu consegui focar em só fazer muito simulado, e aquilo me deu uma confiança muito grande, porque eu estava indo bem nos simulados. Eu fui para a prova, assim, com a sensação de que dava, que eu tinha muitas chances, muitas condições. Esse, para mim, foi o meu diferencial, focar em revisão, ter uma certa sequência de estudos, né, uma continuidade, não ficar uma semana, 2, 3 semanas sem estudar. Eu sempre conseguia dar uma continuidade, então, mantendo esse planejamento que eu tinha por um tempo, digamos, considerável, que às vezes é muito difícil manter esse nível de estudo por um tempo ali, 1 ano mais ou menos, que foi em fevereiro até agora, maio, um pouquinho mais de 1 ano. A estratégia criou, né, esse hábito, digamos assim, de para os grandes concursos organizar vários simulados, não só um ou só muito próximo da prova, mas vários simulados. Eu queria que você me falasse um pouquinho, você comentou que fez vários, né, da importância desses simulados que você realizou, né, vale destacar que o material do Estratégia vem com questões anteriores, de provas anteriores, mas os simulados são baseados nos assuntos que mais caem, mas são questões inéditas, né? Então eu queria que você me falasse sobre a experiência, a importância de ter feito esses simulados. Nossa, a importância dos simulados, assim, para mim foi importantíssimo, porque ali é o momento que você vai testar o seu conhecimento e verificar onde você pode melhorar. E se eu não me engano, eu acho que o Estratégia disponibilizou, acho que 9 ou 10 simulados de questões inéditas para a PF. Então aí são 1.200 questões quase, 120 cada, 1.200 questões. Então são professores que estão dando aula, que têm um nível muito bom de conhecimento criando questões. Então, isso é muito importante. Tinha, assim, alguns da Nelma Fontana, de Direito Constitucional, que vinham, assim, eram bem difíceis. Então, você pega aqueles ali, você consegue fazer, chega na prova, você pega umas questões mais fáceis, então aquele ali vai te dando uma confiança. Então, assim, é muito importante fazer muito simulado mesmo, para você se testar. Se testando, você vai ganhar confiança e vai chegar bacana na prova. Então, assim, indico muito fazer muito simulado.
E para a gente já encaminhando para o final dessa entrevista, né? O que você acredita que foi a sua principal motivação, né, até aqui? E mais fases estão vindo, né? Principalmente o TAF aí, que acaba sendo o terror aí do pessoal. Então, me falasse sobre o que te motiva, né? Foi a sua motivação, continua sendo a sua motivação. Inclusive falar um pouquinho sobre a sua preparação para o TAF, como está sendo. Então, a minha motivação principal, acho que são duas, né? A gente pensa sempre na família, em ajudar financeiramente para dar uma vida melhor para os nossos pais. Então, acho que essa minha motivação principal foi essa, com certeza. E a gente também pensa em realização pessoal, né? A gente também quer ter uma vida boa, ter condições de viajar, de conhecer o mundo, conhecer pessoas novas, comer comidas novas, ter experiências novas. Acho que isso que move muita gente. Eu sou movido por isso. Tem tanto lugar que eu quero conhecer no mundo. E eu tinha até um quadro no meu quarto, assim, um quadro negro com os lugares que eu queria conhecer, tipo Alasca, Nova Zelândia. Eu tenho essa de conhecer natureza. Eu gosto de natureza, conhecer esses lugares diferentes. Então, isso me motivava muito. Eu acordava e via aquele quadro, nossa, eu tenho que conhecer esses lugares. Então, eu pensava nisso já. Preparação para o TAF. Então, eu já vinha, como eu já estava focando na área policial há algum tempo, eu já estava indo para academia, fazendo um treino para as barras, dando umas certas corridas, fazendo os treinos de salto. A única coisa que eu não estava fazendo é natação, que em breve vou começar, né? Assim, acho que dá tempo, como eu já fiz natação durante um tempo, acho que eu estou mais tranquilo para a questão da natação. Agora o resto eu já vinha, assim, como eu já estava indo bem em simulados, eu falei, acho que eu tenho que focar também um tempinho na minha formação física. E, assim, acho que até ajuda, né? Você ter um tempinho ali, como eu gostava de malhar depois do almoço, mais ou menos cerca de 2 horas, então ali dava uma quebrada no meu estudo. Eu estudava de manhã, quebrava ali na academia, voltava e estudava mais 3 horinhas. Então era bem tranquilo, você volta com uma energia diferente, algo que tira a sua cabeça um pouco ali dos estudos e dá uma quebrada bacana. Então acho que eu tô indo bem, acho que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Ficaremos na torcida aqui. Para a gente Tomara. finalizar, Anderson, que mensagem você gostaria de dar, algum conselho para quem está chegando agora no mundo dos concursos, também para quem já está em busca da tão sonhada aprovação, como na torcida aqui, você vai conquistar a sua, dando tudo certo nas demais fases? Então, acho que o maior exemplo que eu consigo dar da minha trajetória para aquelas pessoas que têm medo de arriscar. Você sente que você pode fazer melhor, igual eu tive a coragem de sair do Banco do Brasil, que era algo fixo, né? Um emprego público. Então, essa é a mensagem principal que eu gostaria de deixar para essas pessoas. Se elas confiam nelas mesmas, arrisca, porque a vida passa muito rápido e para você chegar ali mais velho, não ter mais condições de arriscar, é muito difícil. Se você pode arriscar hoje, você confia, arrisque. Vá atrás dos seus sonhos, daquilo que você deseja, daquilo que você acha que você merece. Então, essa é a mensagem principal para quem está nessa situação. E para quem está estudando, começando agora, cara, é gostoso demais quando você começa a corrigir e tá dando tudo certo. É bom, é uma sensação aqui que só de falar dá vontade de chorar, ver seus pais assim alegres, orgulhosos, não tem coisa melhor. Todo o seu esforço valeu a pena, é gratificante, 2 anos da sua vida que você tirou para fazer isso e no final das contas deu certo, valeu a pena, é sensacional. Então estudem, acho que vai dar certo. É isso aí, obrigado. Eu que agradeço, Anderson, pela confiança no nosso material. Eu sempre falo, né, que um bom material é a ponte. Se não está o concurseiro ali para fazer essa travessia e chegar do outro lado, não adianta de nada um bom material. E quando a gente vê que esse casamento dá certo, do bom material com um aluno que se empenha, é muito gratificante para a gente também. Então, quero agradecer pela confiança no nosso material, quero agradecer por ter se disponibilizado a vir a São Paulo para poder gravar essa entrevista. Parabéns pela conquista até aqui. Como eu disse, ficarei na torcida para dar tudo certo até o final. Muito em breve receber uma mensagem sua falando que está no curso de formação. Com certeza, muito obrigado pelo convite também. Obrigado para você que está nos assistindo, você já sabe, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!